Bom, então vamos dar início. Uma boa noite a todos os presentes, né? Eu sou Letícia Halpe, eu estou como presidente da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, a nossa querida FARGS, e hoje eu estou aqui representando a todos os nossos diretores e também todos os colegas que fazem a entidade mais antiga do nosso estado. Inclusive ontem, né? A FARGS ela estava de aniversário, estava aí comemorando seus 96 anos, por isso que a gente está aí com esse novo logo dos 96 anos, a nossa quase centenária associação, que ela nasceu aí com a missão, então, de interagir, de atualizar cientificamente e também de defender os interesses da categoria farmacêutica. A Associação dos Farmacêuticos, ela evoluiu ao longo dos anos, mas sempre mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais, né? Enquanto também vem abraçando aí as inovações e os desafios que a gente tem da profissão. A FARGS tem como visão, então, ser uma entidade de referência para a profissão farmacêutica do Estado. A gente sofreu, né, com a pandemia, como muitos, havendo então uma desmobilização temporária, mas como uma entidade sólida que ela é, a gente se uniu para colocar ela de volta como uma grande referência aos farmacêuticos. E em janeiro deste ano, a nossa diretoria ela assumiu com a expectativa de ser atuante, de aumentar a abrangência e também o número de associados. Por isso, a gente já aproveita e já deixa aí o convite, né, para que se associem, pagando a anuidade de apenas R$ 50 para profissionais e 25 para estudantes, para que a gente possa aí retomar as atividades que são de grande valia e que a gente sempre vem ofertando. Então, a gente convida todos para fazerem parte dessa reconstrução, para seguir as nossas redes sociais, né, e ficar por dentro também de todos os eventos e também das datas de assembleias. Nessa noite, então, a gente vai ter o seminário Cuidado Farmacêutico nas Condições Respiratórias Agudas, Medidas Preventivas e Rastreamento, com as palestrantes Natália Tristassi e a Ana Paula Fontoura. A gente pede que todos deixem seus microfones desligados para evitar interferência, que também o Rodrigo, depois, do nosso departamento, vai estar organizando ali os questionamentos para que a gente possa responder depois ali no chat. Então, Rodrigo, eu passo a palavra para ti poder apresentar um pouquinho do departamento, para apresentar aí as palestrantes e depois a gente dá início a essa noite aí. Estás com a palavra. Então, gente, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico. Né? Hoje eu estou como presidente do Departamento de Farmácia Clínica da FARGS. Né? Então, né, se preocupou em dar um enfoque para esse tema, né, que é super importante. E o nosso departamento, né, constituído aí por 7 farmacêuticos, né, que de diversas áreas, que pensam, né, uma maneira de entregar algo prático, né, para os colegas, né, que estão aí na caminhada, tentando entender um pouco mais sobre farmácia clínica e tanto no atendimento dos pacientes, na avaliação das prescrições médicas, né, e vários caminhos que a farmácia clínica pode levar. Então, esse ano, né, o departamento escolheu o tema, né, de condições respiratórias, para poder trabalhar bem um único assunto, né, e conseguir criar, né, gerar uma massa crítica, né, de discussões sobre esse tema. Então, a gente pensou em fazer seminários sobre as condições agudas, né, que a gente começa hoje, e um curso sobre condições crônicas, né, que a gente vai trabalhar a questão da asma e do DPOC, né. Então, a gente está aí organizando aí esse curso, né, para justamente poder fomentar e discutir essa questão respiratória que para nós é tão importante. Então, o nosso seminário hoje, né,
ele é sobre o cuidado farmacêutico nas condições respiratórias agudas, medidas preventivas e rastreamento, né? Com a Natália e a Ana Paula, né? Que são minhas colegas aí de longa data, né? Então, são farmacêuticas sensacionais, espetaculares aí, que se disponibilizaram aí um tempinho para poder conversar com a gente, né? A Ana Paula, ela é formada na PUC-RS, né? Mais de 2 décadas de experiência no setor, especialista em farmácia clínica, né? Fazendo mestrado em assistência farmacêutica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Essa pessoa não para, né? A carreira inclui uma sólida experiência em gestão farmacêutica, tendo liderado equipes em grandes redes de farmácia e atuado como proprietária de seu próprio estabelecimento, onde implementou serviços clínicos inovadores, né? Então, já viu que o nosso seminário aqui vai ser bem pé no chão, prático, com a vivência, isso é muito importante, né? E a Natália, né, da farmacêutica clínica, é coordenadora de serviços de saúde da rede de farmácia São João. Acho que não precisa continuar lendo, né, que ela é graduada na Universidade de Passo Fundo, tem especialização em farmácia clínica e em cardiologia, né, e ela também é mestranda lá do PPG Asfar, né, então outras 2 pessoas sensacionais aí, a Natália também trabalha com farmácia comunitária, hospitalar, gestão primária, Health Tech focada em serviços farmacêuticos, como testes rápidos, vacinas e telesaúde. Então, eu acho assim, né, que é um currículo muito pesado dessas duas, né, tem muito a contribuir com esse tema para a gente hoje, que é o dia a dia da farmácia, né. Então, vamos ouvir elas, né, só alegria. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação, pelos elogios. E então vamos começar a nossa aula. Nath, tu projeta? Vou compartilhar aqui, ó. Muito boa noite, pessoal. Obrigada aí, Rodrigo, pela apresentação. Vou compartilhar e vocês me sinalizam que eu não vou estar enxergando vocês daí, tá? Tá aparecendo? Sim, tudo certo. Uhum. Então, hoje a gente vai falar sobre o cuidado farmacêutico nas condições respiratórias agudas, né? Eu e a Natália, a gente faz parte aí do GTT de Farmácia Clínica, junto com o Rodrigo. E vamos falar de medidas preventivas e rastreamento, que principalmente no atendimento, né, no dia a dia da... Eu tô ouvindo um eco. Deu. Principalmente no dia a dia da farmácia, né, a gente atende muitas pessoas que antes, muitas vezes, de passar pelo médico, vêm até o estabelecimento, né, até a farmácia comunitária, para pedir, né, indicações. Então, a gente tem uma grande responsabilidade aí de fazer os encaminhamentos corretos, né, fazer uma análise, nem que seja rápida, né, naqueles pacientes. Pode passar, Natália. Então, aqui a gente está se apresentando, né, eu sou a Ana Paula Fontoura, então, como o Rodrigo já falou, nosso currículo, e a Natália é a minha colega que a gente está fazendo juntas hoje essa aula. Quer falar alguma coisa, Nath? Vou só dizer que é um prazer estar aqui com todo mundo e que a nossa intenção hoje é ter um olhar muito prático, né, da atuação do farmacêutico e da importância da atuação dele, né, além da dispensação do medicamento, e olhar aí com carinho para essas condições que estão tão presentes, né, tiveram muito presentes dentro de um período importante, que foi o período pandêmico, mas elas nunca deixaram de estar presentes. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre 3 condições bem importantes. Isso aí. Então, a gente traz aí uma frase de inspiração. Eu falei para a Natália que eu amo as frases do Drummond, porque ele é nosso colega, né, e consegue fazer poesia com a nossa profissão. Então, para o farmacêutico, amar não é apenas o verbo transitivo direto que se aprende a conjugar nas escolas. Amar é a ação de servir a qualquer hora, de qualquer lugar, em qualquer dia e em qualquer lugar. Então, eu acho que essa é a nossa missão, né? O servir e o ouvir faz parte, assim, do core da nossa profissão. E com esses instrumentos, a gente consegue fazer muita diferença na vida das pessoas. Pode passar, Nath.
Então, vamos lá, pessoal. A gente está no atendimento na farmácia, né? Como é que a gente vai fazer a orientação quando chega aquele paciente perguntando para nós: o que eu faço? O que eu tomo? Né? O que será que eu tenho? Tenho que ir no médico? Não tenho que ir? Então, aqui a gente vai trazer algumas orientações baseadas sempre nas melhores evidências, né? De como tu pode fazer todo esse encaminhamento e orientação desses pacientes. Pode passar. Hoje, então, a gente trouxe alguns dados que as infecções respiratórias, elas são responsáveis por mais de 4 milhões de mortes anualmente e são a principal causa de morte nos países em desenvolvimento. Nas últimas 4 semanas, do total de casos de síndromes respiratórias, quase 55% foram do vírus sincicial e 20,8% por influenza. Então, aqui a gente levanta várias questões, né? Países em desenvolvimento, a gente tem toda uma cultura de vacinação e que aos poucos o país começou, principalmente no Brasil, começou a diminuir toda a sua cobertura vacinal, né? Então a gente vê que tem esses casos, essas coisas que estão acontecendo, elas também fazem parte dessa, como é que eu posso dizer, desculpa, é uma consequência de tudo isso que está acontecendo, né? Dessa diminuição da cobertura vacinal, tanto nos casos de influenza, quanto nos casos de Covid. E pode passar, Nath. Então, assim, mais uma vez, a gente acaba sempre fazendo referência a isso, né? Toda vez que tu for atender um paciente no balcão, é sempre conversar de maneira a orientar esses pacientes, né? A gente sabe que muitas coisas envolvem a política, né? Infelizmente, então nós temos que tentar sensibilizar essas pessoas de outro jeito, né? Falando da importância, do porquê que ele tem que fazer não só por ele, mas pela família, daqui a pouco por um idoso, por uma criança. Então, como profissionais da saúde, a gente tem que se manter um pouquinho neutro para conseguir entrar na cabeça, assim, dessas pessoas e conscientizá-las da importância dessas medidas preventivas, né? Pode passar, Nath. Então, vamos falar agora um pouco do vírus sincicial respiratório, do influenza e da Covid. A gente trouxe aqui um quadro que fala sobre os principais sinais e sintomas aí de cada um dos vírus, né? E é muito difícil a gente dizer assim, esta característica é de determinado vírus, né? Como vocês podem ver, eles são muito parecidos em todos os seus sinais e sintomas, né? Então, a febre, a coriza, a dor no corpo, a fadiga. Então, como é que a gente vai fazer no dia a dia para a gente identificar possíveis, assim, pontos que a gente pode, que nos chama atenção e diz, tem que testar para isso, tem que ir no médico para ver se não é outra coisa, né? Então, a gente vai focar principalmente nas principais características de cada um. Na influenza, por exemplo, é muito comum as pessoas terem a febre. Deixa eu achar onde é que está aqui a febre na... Aqui não trouxe a febre. Mas a febre, principalmente... da febre é o segundo. Tá aí. Desculpa, obrigada. A febre é um dos sinais bem importantes da influenza, principalmente nas crianças, né? E essa febre, como é que ela é? É uma febre bem alta, não é uma febre branda. Então, essas coisas têm que ser perguntadas para esse paciente, para que a gente consiga ir na nossa cabeça, assim, fazendo aquele checklist, sabe? Aí, outra pergunta importante, tá vacinado? Não tá? Porque dali também a gente consegue entender, por que tá com sintoma mais grave e por que não tá, né? Então, esse quadrinho aqui, para quem não tem muita experiência, ele é bom de a gente até ter, assim, meio que
uma colinha, né? Para a gente entender um pouquinho o que a gente pode indicar para esse paciente, ó, vamos encaminhar para o médico, vamos tomar só um antigripal, vamos, enfim, fazer o teste. Então, eu sugiro que todos aí tenham uma colinha para que ao longo do dia se consiga consultar isso, né? Pode passar, Nath. Só para contribuir, Ana, eu acho que hoje, né, a gente tem, então, maior parte dos farmacêuticos, eles trabalham em farmácia comunitária, né, e lembrando que a farmácia comunitária é o estabelecimento de saúde que a gente tem maior capilaridade no Brasil, principalmente, né, quando a gente fala aí do varejo farmacêutico, comparado com as unidades básicas de saúde, que o sistema hoje, tanto o público e o privado, eu sempre digo, eles se complementam, né, um sistema a outro, e isso foi mais do que evidenciado, principalmente na pandemia. Mas hoje, então, quando o nosso paciente na unidade básica, o nosso cliente na farmácia, né, do varejo, ele adentra com sintomas muito comuns e inespecíficos, esse é o nosso maior desafio, né? A gente tem aí a gente tem uma dor de cabeça, a gente tem uma tosse, a gente tem uma dor de garganta, ainda que a gente não está falando aqui, né, da dengue, que também traz muita confusão de sintomas junto. Então, hoje o maior desafio, né, do farmacêutico é dizer, bom, o que esse cara tem, né? Então, a gente pode estar contaminado dentro da mesma família com o mesmo vírus e cada um ter uma exacerbação de sintoma diferente. Então, é um desafio muito grande da gente conseguir identificar. E a gente sabe que em algumas condições existem medicamentos que são contraindicados e medicamentos de venda livre. A gente tem a automedicação muito forte no nosso país hoje, né? Então, são detalhes que nós, quanto farmacêuticos, ali, como porta de acesso ao nosso paciente, ao nosso cliente, a gente tem que estar atento. Poxa, esse cara, né, chegou na minha farmácia, está tendo um acesso ao MIP, o que será que ele realmente tem? Será que será que essa medicação que ele tem, esse medicamento que ele está levando não vai mascarar os sintomas, né? A gente sabe que em algumas condições respiratórias a gente não tem um tratamento específico para ser utilizado, a não ser no caso da influenza. Mas então, o que eu posso, né, orientar esse meu paciente, tanto com medidas farmacológicas quanto não farmacológicas? Então, é importante essa conversa, até por questão de não disseminação, né? A gente falou aí, a máscara, ela foi muito utilizada na pandemia, e hoje, quantas pessoas que vocês veem com sintomas respiratórios e que não estão utilizando a máscara? Quer dizer que o vírus parou de ser disseminado? Não, são questões de cuidados que a população, por normalizar o vírus, eu acho que esse talvez seja um dos nossos principais problemas, ela passa a não se cuidar de forma efetiva. Então, a gente vai falar aqui, né, agora na sequência, mas eu vejo assim, enquanto um grande desafio para o farmacêutico que está na linha de frente, é essa identificação, né, do que está acontecendo. E aí a gente tem esse novo vírus surgindo aí, né, que é o vírus sincicial respiratório. Ele não é um novo vírus, mas a gente começa a falar muito mais nele, até por conseguir identificá-lo hoje, né, de uma forma melhor, e também a gente já tem aí outras formas de prevenção no mercado. Então, é importante a gente estar atento aos sintomas, é importante a gente estar atento à automedicação, né, das pessoas que a gente atende, porque isso é algo que é muito sério, muito latente no Brasil, e também as condições de não disseminação, essa orientação correta, né, de não disseminação dos vírus. Seria só para te complementar, né? Então, vamos lá. Vamos aí diferenciar, então, um pouquinho os nossos vírus respiratórios, né? Quando a gente fala aí do vírus da gripe, nós estamos falando, então, do vírus influenza, que é uma infecção aguda do sistema respiratório. Ele tem um grande potencial de transmissão e ele tem 4 tipos, sendo que o A e o B são os mais prevalentes aí nas epidemias sazonais, como a gente está tendo agora, como teve um tempinho atrás, né? Apesar dele ter um grande potencial de transmissão, o que difere ele, por exemplo, da Covid, que a gente lá atrás ouviu muito falar? O vírus influenza,
ele normalmente ele faz os sintomas muito mais rápido do que a COVID. Por que a COVID tinha aquelas questões, né, que a transmissibilidade do assintomático? Porque muitas vezes os pacientes demoravam para fazer o sintoma respiratório, né? Então, o que acontece? Na influenza, tu tem o sintoma respiratório bem antes do que na COVID. Então, apesar dele ser super transmissível, a pessoa daqui a pouco já está mais resguardada, né? Já está usando máscara, por isso também que a gente acaba evitando um pouco mais o contato com outras pessoas, né? Isso acaba também diminuindo a transmissão. Mas mesmo assim, ele é um vírus de alto potencial aí de transmissibilidade, né? Os principais sintomas da gripe são, então, os que eu falei antes, né? Febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça. Para as pessoas que não estão vacinadas, é muito difícil um desses sintomas ficar de fora. A febre, principalmente, a gente entende assim que é um dos principais focos aí para tu diferenciar um vírus do outro, né? Ele faz febre bem alta. E as complicações mais comuns, né? A complicação mais comum da influenza, ela é a pneumonia bacteriana e por outros vírus, né? Como a gente está aí já numa condição que tu baixou a imunidade, e então a probabilidade de tu pegar outros tipos de vírus também pode ser grande, né? Então, ela pode também causar as sinusites, as otites, a desidratação, a piora das doenças crônicas, aqui a gente fala principalmente nas pessoas mais velhas, né? Então, por isso, a conscientização da vacinação sempre muito importante. E a pneumonia primária por influenza, que ocorre predominantemente em pessoas com doenças cardiovasculares. Então, assim, ela é muito mais... não sei se dá para dizer muito mais, né? Mas ela é muito mais agressiva do que a COVID, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os grupos de risco, que aí inclui as pessoas mais velhas, as grávidas, as crianças. Pode passar. A COVID, então, acho que todo mundo meio que na nossa área, assim, virou especialista, né, em COVID-19. Ela é o vírus do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, é uma infecção aguda do sistema respiratório, tem uma elevada transmissibilidade e ela demora um pouco para fazer os sintomas. Então, por isso que a gente tinha toda aquela questão do isolamento, de ficar afastado, né? Porque muitas vezes nós não tínhamos sintomas e já estávamos transmitindo a doença, mesmo que de maneira assim, menos quantidade de vírus por não ter sintomas, mas nós já estávamos, né? E os principais sintomas da COVID são dor de garganta, tosse, coriza, dor abdominal, diarreia, que é uma das coisas assim que diferencia um pouco o vírus, a febre, mas nem sempre presente, não é uma característica marcante, né, desse vírus. Calafrios, mialgia, que é aquela dor generalizada, né, fadiga, cefaleia, dispneia, a saturação, que foi uma das coisas que foi bem presente na pandemia, né, as pessoas comprando os oxímetros para ficar monitorando a saturação, inclusive fazia-se, né, aquela hipóxia silenciosa, e aí por isso todo mundo ficava preocupado, porque mesmo antes de tu ter os sintomas, tu já começava a poder apresentar esses sintomas de hipóxia, né, e a prostração. Então, a gente pode ver que é muito difícil, assim, se tu olhar para os sintomas gerais, a gente distinguir um do outro, né? Muitas coisas se conversam, muitas coisas são muito parecidas. E em relação à COVID, o que a gente traz das complicações? A falência respiratória, a sepse e choque séptico, a gente está falando, assim, assim, COVID grave nesse caso, moderada grave. Tromboembolismo, que foi o que se falou bastante também, né, durante a pandemia, até com um uso indiscriminado aí dos anticoagulantes, né, e toda a nossa responsabilidade na orientação aos pacientes, principalmente para não se automedicarem com medicamentos tão difíceis, assim, de manejar, né, principalmente por pessoas leigas. Ele incluía lesão hepática, lesão cardíaca aguda,
e requer os cuidados intensivos. Então, esse paciente, ele já é um paciente de UTI, né? Também tivemos as manifestações neurológicas, delírio, encefalopatia, agitação, AVC, meningoencefalite, perda de olfato e de paladar, que era uma dos primeiros sintomas aí da primeira variante, era bem prevalente, né, essa perda do olfato e do paladar, e ansiedade, depressão e distúrbio do sono. Inclusive, algumas características neurológicas, elas acabaram ficando como uma sequela do Covid, né? Principalmente em pessoas que não estavam vacinadas, que pegaram a Covid antes das vacinas. Então, tu pode perceber que muitas têm uma queixa bem antiga. Ah, na primeira vez que eu peguei Covid, nunca mais eu consegui fazer isso, nunca mais eu dormi bem, sempre tenho crises de ansiedade, comecei a tomar antidepressivo. Então, muitas já têm os estudos comprovando essa associação, né? Claro que a gente está falando também de toda a parte comportamental que houve por causa do isolamento, de todas as questões, né? Mas muitos estudos já estão comprovando todos esses problemas neurológicos nas pessoas, né? Então, também é bem importante a gente orientar para que as pessoas procurem especialistas, se percebem isso há muito tempo, né? Ou se percebem isso após a infecção, né? Mesmo que tenha sintomas leves, tá? É bem importante a gente fazer essa orientação para os pacientes. Pode passar, Nath. E o vírus sincicial respiratório, que para quem é pai e mãe de criança pequena é desesperador. A gente ouve falar disso assim, ó, desde que a criança nasce, tu já fica com medo do VSR, né? Então, por quê? Porque o VSR realmente ele é um vírus que ele acomete muito mais os bebês, né? Principalmente aí os menorzinhos de 2 anos. É também um vírus respiratório que faz infecção aguda, né? E também é um dos principais causadores da bronquiolite, que é dos agravamentos aí desse vírus e que causa a maior parte das hospitalizações em crianças, né? Então, quais são aí os principais sintomas do vírus? Febre, tosse, tudo a mesma coisa, né, gente? Febre, tosse, coriza, congestão, respiração com ruídos. Então, aqui, quando a gente fala de criança, a gente começa a ter umas pequenas diferenças, né? Não sei se vocês já viram aqueles vídeos das crianças com pneumonia, né? Ou com uma complicação da bronquiolite, que é aquela respiraçãozinha muito rápida, né? Bem com essa parte de cima aqui, não aquela respiração de bebê, que é com a barriga. Então, são esses os sinais bem, assim, importantes da gente perceber e orientar os papais e as mamães que muitas vezes vão procurar na farmácia também. Mesmo que sejam bebezinhos, ai, que xarope que eu posso dar para uma criança de 1 ano? Mas o que essa criança tem? Por que ela tem que tomar um xarope, né? Então, assim, como é que ela tá? E perguntando sobre, principalmente, essas características das complicações, né? Que é essa respiração rápida, a falta de apetite, a prostração. Porque uma criança que ela está bem, que ela está saudável, é uma criança agitada, é uma criança que não para, né? Então, por que parou de comer? Quanto tempo não come? Então, e orientar, né? A procurar a ajuda médica o mais rápido possível, principalmente quando apresentar esses sintomas, né? E aí entra outra questão também que para quem tem criança, muitas vezes tu tem que tirar da escolinha e esperar a criança melhorar. Aí o que a gente vai fazer com a criança? A gente vai mandar para casa da avó, para casa do vô, né? E o vírus sincicial respiratório é um vírus que acomete muito os idosos também. E o que é pior, ele acaba piorando os quadros de doenças crônicas. Então, é um perigo tanto para a criança quanto para os idosos. Então, assim, nesses casos, gente, a gente tem que orientar os pais, né? Olha, o bebê não pode ir para a casa dos avós, porque para o vovô e para a vovó aí que tem mais de 60 anos, também tem a possibilidade de um agravamento, né? Principalmente naqueles idosos que têm asma, que têm problemas cardíacos, que têm DPOC. Então, sempre
pegar esses detalhezinhos e levar para essas pessoas, né? Para que a gente não acabe fazendo aí uma corrente de vírus dentro da família, né? Então, as complicações, como eu falei aqui, ó, são em adultos, é a pneumonia e o agravamento das condições, e em bebês pequenos, a pneumonia também. E a gente trouxe um dado também que os idosos, 5,2 milhões de casos de infecção respiratória aguda, 1 em cada 5 hospitalizados pode ir a óbito. E esse dado, gente, é de países desenvolvidos. Então, imagina aqui para nós, que é um pouquinho diferente, né? Que a gente já tem outras questões em relação à cultura popular, enfim, a qualidade de vida, o jeito que mora, o jeito onde mora. Então, é mais complicado ainda. Então, eu acho que esse é um ponto de a gente sempre prestar atenção na hora de orientar os papais aí que estão com as crianças com sintomas respiratórios. Pode passar, Nath. Então, como é que a gente faz para prevenir? Isso foi outra coisa que a gente também falou muito durante a pandemia, né? Os cuidados para a gente prevenir infecções respiratórias, como a gente coloca ali que eles são de alta transmissibilidade, eles acabam sendo sempre os mesmos, né? Porque são vírus respiratórios que são propagados por gotículas, pelo contato direto. Então, o jeito de se proteger deles é praticamente o mesmo para todos. Pode passar. Aí a gente traz aquele como é que se diz, que foi o chover no molhado na pandemia, é lavagem de mãos, é a orientação do uso de máscaras quando a pessoa está com sintomas respiratórios, né? Eu acho que, assim, a gente tem muito a aprender com os orientais, que quando eles têm sintomas respiratórios, ou até mesmo para não respirar aquele ar poluído, eles acabam usando máscara, né? Então, assim, orientar, olha, quando você sai na rua, quando você sai do plantão, coloca uma máscara, vai entrar em contato com várias pessoas, até a gente mesmo atendendo, né? Que na farmácia hoje não tem mais essa obrigatoriedade, mas tu tá ali atendendo um monte de gente. E aí tu leva para casa, tu leva para os avós. Então, eu acho que a gente dando o exemplo também ajuda com que as pessoas tenham essa consciência que é transmissível, é invisível, e como é que a gente faz para, né, para isso tudo não acontecer? Então, lavagens de mãos, usar álcool gel, principalmente quando tu vai comer, né? Então, tá na farmácia, tá em casa, lavar as mãos, tá na rua, dá um jeito de passar um álcool gel. Utilizar lenço descartável, né, para higiene nasal, cobrir o nariz ao respirar, que aí até ficou famoso aquele jeitinho ali com o braço que a gente botou uma figurinha. Evitar ficar tocando nos olhos, no nariz, na boca. Isso é uma coisa que a gente chama de etiqueta respiratória, né? E a gente tem que levar para a vida e ensinar os nossos pacientes a também tomar essas atitudes, né? Porque isso evita muita coisa. Então, não compartilhar objetos pessoais, como talheres, pratos, garrafas, né? Manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais e sintomas, evitar sair de casa no período de transmissão. Eu acho que isso é uma coisa que é óbvia, mas a gente sempre tem que reforçar para as pessoas, principalmente se elas passam por nós, né? Olha, tenta ficar em casa, principalmente quando tu tá com mais sintomas, né? Quando tu tá mais, assim, tipo, congestionado, espirrando. Evitar as aglomerações, que aí são ambientes que a gente acaba não tendo como evitar de respirar gotículas de outras pessoas, né? E os hábitos saudáveis que acabam mantendo a nossa imunidade, né? E ingestão de líquidos também, tudo isso aí vai contribuir, né, gente? Então, eu digo que não é uma coisa isolada, são todas as coisas que a gente pode falar ali para o paciente no atendimento. Tá preenchendo a receita, tá dispensando algum medicamento, ou tá simplesmente conversando. São coisas que a gente vai falando e aos poucos vai internalizando, né? Em todos os pacientes que a gente atender. Pode passar, Nath. E a
principal, né, que a gente falou desde o início, a principal forma da gente prevenir, né, a forma mais eficaz, os vírus respiratórios, principalmente, né, claro, sempre aqueles que têm, né, a prevenção com a vacina, é a gente se vacinar, é a gente fazer campanha de vacinação, é a gente explicar para os pacientes de maneira bem neutra, de maneira bem assim, ó, como é que eu posso dizer? Tentar chegar na alma da pessoa que tem aquela coisa assim de não querer, né, vacinar, de ter medo. Então, explicar por que não precisa ter medo, explicar o que é importante. Todas essas coisas, tu vai aos pouquinhos. Olha, eu digo que eu já conquistei vários não vacinados, que me levaram depois a carteirinha de vacinação, sabe? Porque a gente cativa as pessoas e mostra que muitas coisas são para manipular, né, as pessoas para uso político, para, enfim, coisas que não deveriam nem acontecer. Então, indiquem e sempre orientem os pacientes de vocês a fazer vacinação. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Nath. Obrigada, Ana. Então, né, pessoal, eu sempre digo assim, a gente, antes da gente ser farmacêutico, nós somos profissionais de saúde, né? Eu sempre visto essa bandeira, essa camiseta aí na Covid. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem imagina, mas, nossa, nunca pensei quanto farmacêutico que eu fosse fazer isso, né? A nossa profissão, ela é uma profissão que ela está mutável aí o tempo todo, né? Quando que a gente imaginou que nós estaríamos fazendo, né, testes, exames em farmácias? Quando que a gente imaginou, lá na minha graduação, que a gente iria estar fazendo vacinas dentro do estabelecimento farmacêutico, né, dentro da farmácia? Então, a beleza da nossa profissão, ela é justamente essa mutação, né, que ela ocorre, assim. A pandemia, ela trouxe inúmeros prejuízos, né, a gente nem entra nesse ponto, mas a gente sempre tem que olhar o que de uma situação difícil a gente tem de positivo, né? E eu acho que o posicionamento do profissional farmacêutico frente à população foi um dos grandes ganhos, né, da nossa profissão na pandemia. A gente sai daquele profissional escondidinho ali atrás do balcão, muitas vezes até com medo de chegar perto ali do paciente, para, de fato, né, se tornar um profissional empoderado e o profissional que a gente é, que nós somos o primeiro acesso à população, né? Quantas vezes o farmacêutico, quantas vezes, né, a pessoa ela vai no médico dentro de um mês? Quantas vezes essa pessoa vai na farmácia, seja ela para comprar ou para realizar um serviço farmacêutico, né? Então, mesmo que a gente tenha a 13021 desde 2014, firmando ali a farmácia quanto estabelecimento de saúde, quando que efetivamente a gente se tornou e a gente se reconheceu. Então, são vários ganhos que a gente tem quanto profissional pós-pandemia e que nós temos que o tempo todo estar enfatizando isso para isso não se perder novamente, né? Então, a gente tem um papel muito importante. E a vacinação, a prevenção, por mais que eu não tenha contato quanto profissional com vacinas, por mais que eu não seja um farmacêutico vacinador ainda, né? Porque estamos aí com novas turmas do curso do CFF aí para poder habilitar vários farmacêuticos vacinadores. Por mais que eu não esteja nessa frente de atuação, eu, como profissional de saúde, como farmacêutico, eu tenho a obrigação de falar de prevenção, né? E depois da água potável, a vacinação, ela é a forma de prevenção aí mais eficaz dentro do mundo. Então, a gente consegue, sim, prevenir inúmeras doenças. A gente já teve doenças erradicadas através da vacinação. O nosso país, pessoal, pelo Programa Nacional de Imunização, né, e via Sistema Único de Saúde, é o país que possui todo o planejamento de imunização mais completo a nível mundial. Então, muitas vacinas, o pessoal que mora em outros países vem para cá justamente para poder se vacinar via Sistema Único também, porque não recebe essa vacina de forma 100% gratuita como aqui. E também agora a gente tem essa possibilidade aí de ter as salas de vacinação dentro do mercado privado também, né?
Então, é uma bandeira, assim, que a gente tem que levantar quanto profissional. A gente tem despencado os nossos dados de imunizações a nível de Brasil, principalmente vacinação infantil, depois, né, de todo esse misto político que a gente teve aí nas últimas eleições. Então, é fato que a gente tem que se posicionar o tempo todo, em qualquer momento que a gente tiver essa oportunidade, tá? Então, quando a gente fala aí de imunização dentro dessas condições, né, de saúde que a gente falou anteriormente, então a influenza, nós temos aí, né, a vacina, então ela é anualmente aplicada. Por que que a gente tem que aplicar anualmente, né? Ela vai trocando as cepas, né, pessoal? Então, nem sempre a cepa prevalente desse ano vai ser a do ano posterior, existe o estudo e a fabricação da vacina é em cima das últimas cepas prevalentes que complicaram a condição de saúde da população. Então, é importante a vacinação anual da influenza, né? A gente tem a vacinação do Covid também, né? Então, essencial para o agravamento. E o que eu escutei bastante esse ano, né, na questão da vacinação da gripe, na campanha. Ai, mas eu me vacinei e peguei gripe igual. Ai, mas eu me vacinei e fiquei mal. Ai, mas eu já me vacinei o ano passado, não preciso me vacinar esse ano. Então, são muitos mitos que a gente tem sobre a vacinação e que nós, profissionais, temos que dizer, não, realmente, você se vacinou o ano passado você estava imunizado, mas esse ano você não está, você precisa se imunizar novamente. Quer dizer que você se vacinou e que você não vai pegar a doença? Não, né, pessoal? Quer dizer que você vai minimizar as chances de você ter um agravamento das condições de saúde. Então, é muito importante, né, principalmente pessoas com comorbidades, que estejam com a sua situação vacinal aí em dia. E a gente, quanto profissional, quando tem o contato, né, com esse paciente aí cheio de condições cardiovasculares, né, que é o mais amplamente que a gente tem na nossa população, vamos falar aí de diabetes e hipertensão, né? A maioria dos nossos clientes e pacientes são diabéticos e hipertensos. Como é que está o quadro vacinal desse meu paciente? Será que ele se vacinou para influenza? Será que as vacinas do Covid dele estão ok? Então, são perguntas que a gente tem que fazer. E atualmente, né, então a gente tem aí uma vacina que já está disponível, do vírus sincicial respiratório, né, que é a Arexvy do laboratório GSK, então para o público 60+, a gente já tem ela hoje no mercado privado, né, já está aí no calendário da SBIM também, e temos uma segunda vacina que vai entrar no mercado agora, aí no segundo semestre, acredito que em outubro já é para estar sendo aplicada aí nos pacientes, que também, pessoal, ela vai poder ser feita em gestantes, então a gente vai ter aí uma imunização também da criança nos primeiros 6 meses do nascimento, através da imunização da mãe, né, por essa vacina, que é a vacina da Pfizer, aí o nome dela é Abrysvo. Então a gente tem 2 vacinas bem importantes olhando para o vírus sincicial respiratório. Hoje a gente não tem vacina para criança, né, para o recém-nascido ainda, então acredito, né, que a gente tem aí laboratórios e estudos, a gente tem anticorpos monoclonais que são utilizados na prevenção do neonato, né, mas em termos de vacina, hoje a gente não tem, a gente tem 2 no mercado que já foram aprovadas, uma já está sendo aplicada e a outra vai entrar no mercado a partir de outubro. Então, é importante a gente estar sempre frisando sobre isso, né. Então, como eu falei para vocês, elas já estão no calendário, né? A gente trouxe aí o calendário da SBIM, né? Porque elas não estão inicialmente dentro do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Então, assim como a influenza, ela está no calendário da SBIM, está no calendário do SUS, assim como o Covid também, né? De acordo com as campanhas, o do vírus sincicial respiratório, ela não se encontra até o momento dentro do calendário. Então, é importante, né, pessoal, independente do local de atuação de vocês, que vocês tragam aí esta fala, né, quanto à imunização desses 3 vírus aí que trazem condições respiratórias agudas. E bem importante também essa questão da Abrysvo em relação à gestante, tá, pessoal? Então,
a gente tem que estar atento a essas orientações. Um quadrinho que eu acho muito interessante, né, é sobre as gerações da imunização. Então, a gente tem aquela geração 1 que viveu, né, aquela grande tragédia, né, há tempos atrás, onde não se falava em vacinas. Então, a gente tem essa geração que viveu o caos por não ter sido vacinado. E aí a gente tem a segunda geração que, graças à vacina, ela tem aí a doença controlada, né? Quando a gente fala aí de outras doenças, por exemplo, o sarampo, né? Então, a gente tem aquela população que viveu amplamente, né, a epidemia do sarampo, e aí, com o advento da vacina, a gente tem, né, uma ampla cobertura vacinal e a gente tem a doença controlada. Mas aí, a gente tem uma geração muito preocupante, que é onde a gente tem parcela da população hoje, que é a geração que está imunizada. Por quê? Porque ela esquece o passado. Ela não viveu o passado ou ela esquece o passado. Então, ela não dá importância para aquilo ali, porque ela não tem uma noção do que foi, né, os momentos de doença relacionado a isso. E aí a gente tem a quarta geração, que é a geração da desconfiança, né, a geração da campanha anti-vacina, que faz aí despencar as nossas taxas de vacinação. Então, pensar onde que a gente está, onde que o ecossistema que a gente convive está. Então, é importante esse nosso posicionamento quanto profissional de saúde aí, novamente, falando, né, em relação à imunização. Quando a gente fala de rastreamento, pessoal, acho que todos vocês, né, então, a maioria aí viveu essa situação dentro da farmácia comunitária, seja ela na unidade básica, na atenção básica, seja ela nas farmácias privadas, né? Então, onde a gente acelerou aí o processo de farmácia clínica da pandemia e da atuação do farmacêutico, né? Com os point of care, com os testes rápidos nas farmácias. Então, quando a gente fala desses 3 vírus, a gente tem a metodologia de imunocromatografia, né? Então, em todos os exames no mercado, a amostra ela é de faringe ou nasofaringe, né, na maioria das vezes, e onde a gente tem um resultado aí rápido, né, de reagente ou não reagente de até 20 minutos. Então, a gente foi amplamente acesso à população, né, para rastreamento e auxílio no diagnóstico, né, no período da pandemia, e depois, então, a gente segue, né, quanto profissionais importantes aí nessa ajuda entre o público e o privado para o rastreamento dessas condições e também o encaminhamento, né, aos profissionais de saúde de forma não tão cega, né, a gente já tem aí um norte a ser seguido. Então, quando a gente fala dessas 3 condições, então a gente tinha, né, os exames, testes de COVID, antígeno e anticorpo, depois a gente teve aí o teste de COVID, que também fazia o rastreamento da influenza, né? E atualmente, então, a gente tem um laboratório que traz aí o painel respiratório. Então, dentro desse painel respiratório, a gente consegue avaliar aí 4 condições de saúde, que é a COVID, a influenza nos sorotipos A e B e o vírus sincicial respiratório, então, dentro de um único exame de imunocromatografia. Então, ele chegou aí no mercado há pouco tempo, não modifica o modus operandi do que vocês já estavam acostumados a fazer, mas lembra aquele primeiro slide lá, né? O meu paciente chegou com sintomas inespecíficos, né? Chegou com tosse, chegou com um pouco de dor de cabeça, um pouco de fadiga, o que ele tem? Né? Então, o rastreamento é super importante para a gente conseguir delinear, aí, orientar ele da melhor forma possível relacionado à sua condição de saúde, né? E também, efetivamente, fazer os encaminhamentos para o profissional médico realizar o diagnóstico de fato. Então, hoje a gente tem aí no mercado o painel respiratório, ele está há pouco tempo, eu acredito que desde julho para cá, então está chegando aí em alguns locais e outros locais já chegou. O que é importante, tá, pessoal?
a gente tem hoje, né, a questão regulatória, que ela é muito importante, então o farmacêutico ele não pode fugir, né, de conhecer a legislação que nos respalda, né, olhando para a farmácia quanto estabelecimento de saúde. Nós temos várias impasses aí, principalmente com algumas vigilâncias, alguns municípios específicos, então a gente tem que ter esse conhecimento da legislação. Então, quando a gente fala de vacinas, né, a gente tem a RDC 197 de 2017, que ela traz, né, tudo que a gente precisa, desde termos de infraestrutura, quanto de capacitação profissional para vacinação humana em farmácias, né, e também temos ali a RDC 786, que a gente vem insistentemente brigando com ela aí dentro de algumas situações, que ela traz os exames de análises clínicas dentro do serviço tipo 1, que são as farmácias comunitárias, né? Então, a gente teve uma legislação emergencial no período do Covid, né, ou no período da pandemia. Essa legislação emergencial, ela passa a não estar mais em vigor, e a gente tem aí a RDC 786, que é o que nos respalda. Então, não sei aonde que o pessoal que está nos assistindo aqui atua, né? Mas se você tem uma farmácia, você pode realizar exames rápidos, mas você tem que ter, né, a autorização no alvará sanitário, a autorização da vigilância sanitária, tudo aí dentro das normas para poder executar o serviço, e, claro, o farmacêutico capacitado para isso, né? Então, existem inúmeros treinamentos, a gente não é simplesmente ir lá o operacional e fazer, a gente tem que saber a interpretação e, principalmente, encaminhamento desse paciente, né? E condições graves sempre encaminhar para o atendimento médico mais próximo. Então, dentro do nosso tempo aí, abrindo para perguntas, eu acho que a gente quis trazer um panorama bem prático, né, para vocês, de como que a gente atua nessas condições respiratórias, e trazer essas duas imagens, assim, que para mim fazem muito sentido quanto profissional, porque a gente é um profissional do amor, do carinho, do cuidado, né? A gente é muito além do medicamento, e acho que esse posicionamento do farmacêutico, ele é muito importante. Nós somos sim o profissional do medicamento, mas a gente é muito além do medicamento, né? Então, quando veio aí a questão da inteligência artificial, meu Deus, vamos ser substituídos. Não, gente, a gente não vai ser substituído, porque a humanização, o cuidado, o acolhimento, o toque, né, que a gente tem com o nosso paciente, isso nem uma inteligência artificial e nem uma máquina vai substituir. Então, a tecnologia ela vem para nos auxiliar em processos operacionais, mas o olho no olho, a atenção e o carinho, esse é o remédio que nós, como profissional, damos para o nosso paciente. E uma frase que eu trago comigo desde a minha formação aí é que, às vezes, a gente fica esperando, né, assim como, eu não tenho a condição ideal para fazer algo, eu não tenho o melhor consultório farmacêutico, eu não trabalho na melhor farmácia, na unidade que eu estou trabalhando só tem uma mesa e uma cadeira, mas quanto a gente quer como profissional, eu, no início da minha carreira como farmacêutica clínica, quanto caixinha de medicamento para pacientes analfabetos cobertas com bula de medicamento a gente fez, né? Então, eu entendo que essa frase faz muito sentido, que a gente fazer o melhor dentro da condição que a gente tem no momento, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E, né, seguindo, convido a todos aí para se associar na Fargs, quem ainda não é associado, e quem já é associado, né, continuar acompanhando essa sequência aí de lives que a gente vai ter, de conteúdos muito ricos e de troca profissional também. Então, da minha parte, é isso. Só alegria, tá bom demais, hein? Nossa senhora, nem vi o tempo passar, de tão bom que tava. É isso aí, trouxe o tema super atual, né, com as evidências mais novas, testes novos, vacinas, né, coisas aí, além de reforçar aquilo que já estava fundamentado, né, etiqueta respiratória, né, e principalmente, né, o como lidar com esse movimento anti-vacina, né, que para mim, eu acho que aquela figura, hoje nós estamos nos 4 ao mesmo tempo. Eu acho que a gente não está nem no 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4. Acho que a gente está
os quatro se misturaram, e aí a gente tem que filtrar quem é um, de quem é dois, e quem é três, e quem é quatro, né, para a gente pensar como a gente pode pensar uma estratégia de, não sei se a palavra é conhecimento, mas de convencimento, mas talvez a palavra seja de empoderamento, né, de usar o poder da decisão de você se vacinar ou não, vai acarretar isto ou isto. Você entendeu, né? E só para contribuir, Rodrigo, uma coisa que me veio quando a gente fala, né, da vacina, da prevenção para o mercado privado, né, às vezes, no sentido de quanto que, se você tiver a condição, você vai gastar com o medicamento, né? Então, as pessoas não pensam nisso. E se eu agravar, né, eu vou, ok, o sistema único, eu vou internar pelo SUS. Você, pessoa física, não vai pagar. Será que não vai pagar? A gente paga o SUS a todo tempo, todo momento, né? E o quanto que esse custo para o sistema de saúde pode tirar de outras situações, né? Então, também pensar no impacto econômico que todas essas condições geram é bem importante e da gente trazer essa fala para o nosso público que a gente atende também, né? Não, é isso aí. E também essa questão, né, de parece que o Covid passou, não precisa usar máscara mais, né? Que eu acho que é uma coisa tão... foi tão importante, né? Porque se nós olharmos a época do Covid, não foi só o Covid que controlou, né? A gripe diminuiu, todas as doenças respiratórias diminuíram junto, porque a etiqueta respiratória foi muito, muito forte nessa época, né? E aí acabou o Covid e acabou a máscara, né? Não! Né? Que eu acho que é uma coisa que, isso que a Ana Paula falou, né? Da gente dar o exemplo, da gente mostrar que é isso, né? Faz parte do nosso dia a dia, o cuidado com o outro também, né? Da gente não passar para o próximo, né? Exatamente. Até falando assim um pouquinho de quando eu fazia os atendimentos domiciliares, né? Às vezes eu tava com um pouco de rinite e tal, mas mesmo assim, vai saber, né? Uma rinite, mas eu não tinha testado, porque a gente não pode, não é, né? Então eu sempre atendia de máscara, e as pessoas diziam, mas eu não me importo. Não, mas eu me importo contigo, então assim, eu vou usar máscara, né? Eu acho que é isso que tu tem que mostrar para o outro, que além de tu estar se protegendo, tu tá protegendo ele, né? É uma questão de empatia, que eu acho que é tudo, né, hoje em dia, e essa questão da vacinação, assim, a gente vê que os movimentos radicais, né, de não vacinação, eles trazem junto essa característica, né, a falta de empatia, não pensar no próximo, não pensar na coletividade, né, então isso também vem de não se vacinar, né, porque quando tu se protege, tu não protege apenas a ti mesmo, tu protege a tua família, aos teus familiares, aos teus colegas de trabalho, então é um movimento, assim, que tu vê que meio que desumano até, sabe? Tipo, tira um pouco essa coisa humana da gente de pensar, né? Sempre nos outros, e principalmente farmacêutico, que a gente tem essa coisa de sempre olhar para o próximo e tentar ajudar, né? Uhum. Então, eu vi aqui os comentários, né? O Edson comentou aqui bastante, né? Falou da acessibilidade do farmacêutico também, a importância do farmacêutico como educador em saúde, né? E até essa questão que ele colocou, né? Que pacientes com doenças crônicas respiratórias não tinham mais crises, né? Porque como a etiqueta respiratória era seguida muito mais firme na época da pandemia, né? Melhorou, né? O cuidado de todos os problemas respiratórios, né? E não sei, gente, se vocês querem, vamos aproveitar as duas aí, né, gente? Quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário. comentário. Quando, em 2021, quando começaram a retomar um pouquinho as aulas, que as crianças foram para a escola de máscara, as crianças não ficavam doentes. E se tem alguém aqui que trabalha em farmácia, vai lembrar que no ano de 2021 não se vendia antibiótico, porque as crianças não ficavam doentes. Quem não descartou um monte de antibiótico vencido naquele ano não viveu o ano direito, porque as crianças ficavam bem, sabe? Então, e aí tinha toda aquela onda dizendo, a máscara não serve para nada. Como não? As crianças não estão doentes e elas estão indo para a escola, mas de máscara, né? Então, para tu ver que como mesmo uma criança que
manuseie ali a máscara de maneira inadequada, com certeza, mas com a professora ali chamando atenção, mantendo ali pelo menos sobre nariz e boca, como isso, só isso já, né, mudou aí todo um cenário, né? Sim, mesmo sendo uma máscara de pano, né? Mesmo não sendo a máscara mais Exatamente. adequada, ela tem um potencial de prevenção, né? Exatamente. Mas então o microfone está aberto, gente. Eu aproveito para informar também que ali no chat a gente colocou o link, né, da presença para o certificado, para que todos preencham também. Quer falar, Edson? Então, já que tu me chamou, uma reflexão aqui que eu fiquei, né? Como essa etiqueta respiratória, ela causou esse ciclo virtuoso, né? Então, confirma o que tu tinha falado antes, né? De quão importante a gente dar o exemplo, né? Se a gente der o exemplo nas pequenas coisas, o impacto que pode ter, né? Eu fico bem feliz, né, de ver o quão a gente está brilhando ultimamente. Eu concordo com a Nath que a pandemia ela nos ajudou a colocar na vitrine, né, a fortalecer essa questão clínica. E está nas mãos de todos, né? O presidente do Conselho Federal ele fala, ó, você pode ser o profissional farmacêutico que você quiser, depende de você, né? Então, parabéns, Letícia, Fargs, todo mundo, tá? Tá muito boa essa programação e é um prazer aí tá junto de vocês duas, tá, meninas? Até eu fiquei pensando, eu quero assistir até para ver o que elas vão abordar nessa questão do cuidado de doenças respiratórias agudas. Parabéns, viu? Muito obrigada. Esse aqui, departamento de farmácia clínica, a galera é fortíssima. Isso aí, vocês podem aguardar que, né, o curso de doenças respiratórias crônicas, né, vai ser show de bola também, né? Vai ser E uma eu coisa arrisco a dizer que é pioneiro no Brasil, viu? isso. A gente vai desenhar um curso que não seja tão pesado, né, com a carga horária não tão grande, mas que foque no assunto específico, sabe? Que prepare, pelo menos, para o farmacêutico observar um problema e pensar, é isso, é ali que eu tenho que buscar informação. Acho que talvez de uma maneira bem mais prática, né? Mas então acho que é isso, gente. Então nós vamos ficar por aqui, né? O departamento vai continuar trabalhando, fazendo mais atividades, né? Mais seminários e também o curso, né? Que a gente está à disposição. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou alguma demanda para a questão relacionada à farmácia clínica, vocês podem entrar em contato com a Fargs, né? Que aí aciona o departamento, a gente coloca na nossa pauta de reunião para a gente poder gerar produtos, né? Mas lembrando que a gente sempre o pensamento é escolher um tema no ano e trabalhar aquele tema, né? Para a gente não ficar também discutindo várias coisas e não aprofundando, né? Então a gente vai trabalhar a questão respiratória durante esse ano, aí no ano que vem a gente vai escolher outro tema e vamos seguir o nosso trabalho aí na farmácia clínica, né? Então agradeço aí a Ana Paula e a Natália, né? Obrigada, Letícia, nós. Obrigada, Em nome da Fargs, Fargs, então, a gente agradece, né, ao departamento por ter desenvolvido e a vocês, meninas, com essa palestra que realmente foi assim, a gente não viu o tempo passar como o Rodrigo passou, foi muito envolvente, né? Então, gratidão a vocês. Obrigada, e Lu. desejo um bom descanso aí para todo mundo. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada, Boa boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.